pessoal, tudo bem? Meu nome é Anne Dalla Costa, eu sou nutricionista e a convite da Universidade Renner, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre todos os benefícios que a alimentação pode nos trazer nesse período que a gente se sente um pouco mais desconfortável, mais inseguro e às vezes com alguma sensação aí de mal-estar. Então a gente quis dividir entre 3 tópicos principais e bem práticos realmente para ajudar todos vocês aí nesse período de quarentena. Os 3 tópicos então vão ser bem-estar, imunidade e aumento de foco, concentração, porque nesse período de home office a gente pode ficar um pouco mais desatento mesmo. O primeiro ponto, que é o bem-estar, a gente não consegue não falar sobre intestino. 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzida nele. Então a gente tem que cuidar para que o nosso intestino funcione todos os dias. Para que isso aconteça, uma hidratação certa é muito importante. Então é importante a gente pegar 30, multiplicar pelo nosso peso e assim encontrar a quantidade de líquidos ideal para a gente consumir ao longo do nosso dia. Outro ponto super importante para o intestino funcionar é um ótimo consumo de fibra. Então acrescentar chia, linhaça, psyllium, aveia é uma alternativa super fácil para a gente conseguir ter mais fibras aí no nosso dia a dia. Ainda falando sobre bem-estar, é muito importante a gente saber que existe um aminoácido chamado triptofano que é essencial na produção da serotonina, que é esse hormônio do bem-estar. O triptofano, então, é um aminoácido que está presente nos alimentos de origem vegetal e, como exemplo, eu posso passar para vocês hoje as leguminosas, como feijão, lentilha, grão de bico. Então é importante ter esses alimentos aí no nosso dia a dia. E a aveia também é uma fonte legal aí de triptofano que a gente pode colocar no nosso dia e ainda agregando, né, fibras, como eu tinha comentado com vocês anteriormente. Falando agora sobre imunidade, vocês já devem ter ouvido falar por aí da questão dos shots e eles são realmente bem interessantes. Só que quando a gente fala em imunidade, é muito importante saber que a gente não está blindado no momento em que a gente faz essas práticas aí saudáveis no nosso dia a dia, porque a imunidade ela é construída dia após dia. Então, somente a longo prazo que a gente vai ter realmente um benefício com esses elementos, né, adicionados à nossa alimentação. Mas nem por isso eles são dispensáveis, então se tornam sim importantes a gente já começar, então, a partir de agora, a colocar esses elementos aí no nosso dia a dia. Muitas pessoas me relatam dificuldade com a questão do limão, né, para fazer então esse shotzinho de manhã. Eu trago para vocês que a laranja, ela tem o dobro da vitamina C e tem muito pouco carboidrato a mais, em torno aí de 2-3 gramas a mais em 100 ml de suco. Então, quem não gosta tanto do limão, uma ótima alternativa é tomar um pouquinho de suco de laranja pela manhã para garantir aí uma boa dose de vitamina C. Outra vitamina 100% ligada à imunidade é a vitamina D. Aquela vitamina que talvez vocês já devam ter ouvido falar, que está super relacionada ao sol e realmente isso é uma verdade, é bem importante que a gente se exponha ao sol. Mas, como a gente trabalha normalmente em ambientes fechados, é importante que uma vez por ano, pelo menos, a gente faça a dosagem sanguínea de vitamina D. Então, entre todo um check-up geral que é interessante a gente fazer, acrescentar então a análise, né, da vitamina D para entender quanto que a gente tem e talvez ter que suplementar aí através mesmo de suplementos que a gente adquire em farmácia. Infelizmente, quando a gente está muito deficiente em vitamina D, não é na alimentação que a gente consegue atingir uns bons níveis. A gente tem que suplementar mesmo em formato de suplemento alimentar. O terceiro e último item, então, é a concentração, né? Existem 2 coisas importantes para a gente falar hoje em relação à nossa concentração e aumento de foco. Todo mundo sabe que o consumo de café nos ajuda bastante nisso, mas é importante falar que não é legal a gente passar de 3 xícaras ao longo do dia, justamente para não ter um excesso de cafeína que nos deixa mais ansioso, que não é nada bem quisto nesse momento, e ainda atrapalha o nosso sono. Então, café é uma medida legal, mas dentro aí, né, desses parâmetros de ser 3 xícaras no dia. Chá preto também é muito importante, porque existem vários estudos que falam que aumenta muito o nosso foco e a nossa concentração. Então, tomar aí algumas xícaras de chá preto ao longo do dia podem ajudar. E algo que nos ajuda também a ter mais concentração é ter um cuidado com o consumo exagerado de carboidrato. Porque carboidrato demais nos relaxa muito e nos dá aquele sono, principalmente depois do almoço. Então, em refeições grandes, maneirar aí o consumo, principalmente quando a gente vai ficar em casa, né, que pode ser que nos gere um pouquinho mais de sono, né, de indisposição para estar trabalhando. Bom, pessoal, então a gente finaliza aqui as nossas dicas de nutrição. Tchau, tchau!